então, nesse momento, nos ligar ao alto, pedindo as bênçãos do nosso Pai, de Jesus, dos nossos mentores, dos mentores da casa, nós possamos participar desse estudo com pensamento elevado, buscando nos nossos corações a nossa mudança, a nossa melhoria, aqueles propósitos a que nós viemos nessa reencarnação, que possam ser trabalhados em nós, aquilo que precisamos trabalhar, que as virtudes do Evangelho sirvam de exemplo aos nossos caminhos, que nós não fraquejemos nos propósitos divinos. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Hoje eu escolhi um tema que fala do Cristo Consolador. O Evangelho traz, na figura de Jesus, falando aos apóstolos que Ele, no momento certo, enviaria a todos nós o Consolador. Então, Cristo seria o primeiro Consolador, seria aquele que trouxe a mensagem, o advento da verdade, da mensagem evangélica. E depois viria o Consolador na figura de um grupo de espíritos que iriam trazer outras verdades no momento em que a humanidade estivesse preparada. Esse Consolador prometido por Jesus, sabemos hoje que é a doutrina espírita. Esse grupo de espíritos que se reuniu para trazer novos ensinamentos. Mas por quê? Por que Jesus não disse tudo quando veio? Porque toda verdade é gradativa. Cada um assimila o que consegue assimilar. E as pessoas da época de Jesus não conseguiriam compreender os ensinamentos de forma ampla. Precisaria que viessem outros avatares que trouxessem a mensagem de Jesus. E isso não aconteceu somente com Jesus. Antes que Jesus viesse, muito antes, vamos citar os exemplos de Sócrates e Platão. Os dois tiveram a função de preparar os caminhos de Jesus. Então, eles foram filósofos gregos que vieram justamente com essa prerrogativa de ensinar, preparar a humanidade, abrir os caminhos para que o Mestre viesse. E Sócrates já dizia, 399 anos antes de Cristo, já falava da imortalidade, já falava da continuação da vida depois da morte física. E tem uma história interessante no livro A Caminho da Luz, que é do Chico, psicografia do Chico, escrita pelo Emmanuel, que o Sócrates foi muito perseguido na época dele, porque ele pregava a liberdade, pregava a imortalidade, pregava a sobrevivência, e isso eram valores, eram ideias muito avançadas para a época dele. E aí ele foi preso. Quando ele se viu preso, ele recebeu a visita da esposa. A esposa chamava-se Xantipas. E ela chegou assim na grade da prisão e falou para ele: mas Sócrates, eles estão te condenando injustamente. Você não fez nada, você está sendo condenado sem uma justiça, Você foi julgado injustamente. Aí ele virou-se para ela e falou: mas você preferia que eu estivesse sendo julgado justamente? Então percebia-se que Sócrates era um espírito que veio com a missão de preparar os povos
E depois Platão seguiu a mesma linha de pensamento dele. Então Jesus, quando veio até nós, naquele povo que ainda seguia a lei farisaica, a lei do olho por olho e dente por dente, Jesus veio com uma nova ideia de amor. E aí Humberto de Campos fala para nós, no livro Boa Nova, uma passagem muito interessante. Todos vocês conhecem a história de Nicodemos, né, da Bíblia e da própria casa também, que a gente fala bastante. Nicodemos era doutor da lei, era uma pessoa muito estudada, que percebeu que Jesus tinha alguma coisa diferente. Ele percebeu pela intuição. É uma faculdade que todos nós temos. Mas Nicodemos não podia deixar que percebessem que ele ia conversar com Jesus. Então ele procurou Jesus na calada da noite, no templo onde ele não pudesse ser visto por ninguém. E aí aquela história de que ele pergunta para Jesus, né? O que eu tenho que fazer para ter o reino dos céus? E Jesus responde a ele: tem que nascer de novo, em corpo e em espírito. Essa foi a resposta de Jesus. Só que Humberto de Campos continua essa história lá no capítulo 14 do livro Boa Nova, que é o Espírito Humberto de Campos e a psicografia do Chico. Depois que Nicodemos saiu, Tiago e André, que estavam ali perto, chegaram perto de Jesus e falaram assim: mas explica essa história direito, Jesus. O que é esse negócio de nascer de novo? Aí Jesus explica assim. Não, primeiro André pergunta assim: mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Olha a pergunta de André. Pergunta bem coerente, né? Quando a gente não conhece a justiça divina e a reencarnação. Por que tanta injustiça no mundo? Por que tanta gente sofre e tanta gente tem uma vida tão boa? Aí Jesus responde assim: cada alma conduz consigo mesmo o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceber-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram para o roubo, o assassínio e a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois os dos escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Essa resposta de Jesus mostra a lei de causa e efeito. O que eu fiz, eu sofro a consequência. Toda ação corresponde a uma reação. Então, esse parágrafo, Jesus explicou a André isso. Por isso, parece uma injustiça, mas na verdade é a lei funcionando a nosso favor ou a nosso desfavor. Então, essa frase que ele fala aqui, né? Cada alma conduz consigo o inferno ou o céu que edificou. O que eu edifico para mim? Eu edifico o céu ou eu edifico o inferno? O que eu edifico, eu vou colher. E aí Tiago agora fala, ele fala assim: observo que deste modo o mundo precisará sempre do escândalo ou do sofrimento, desde que o devedor, para salvar seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Olha que pergunta interessante do Tiago, né? Que colocação, que às vezes a gente também se faz. Se a lei funciona assim, eu assassinei alguém,
na outra vida eu preciso ser assassinado. É esse o nosso pensamento na lei de causa e efeito. E era o pensamento de Tiago. E a resposta de Jesus é assim: como ainda não ponderastes, Tiago, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, não cobiçarás, está o amor a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendermos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, aquela lei de Talião, que era a lei lá de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente, vou pagar centil por centil. Jesus veio revogar essa lei quando ele chegou aqui, né? O que é revogar? Ele veio trazer novas vertentes sobre a mesma lei. A lei existe e ela se cumprirá, né? Como diz Paulo, teus pecados te encontrarão, mas a misericórdia e o amor de Deus farão com que, quando eles te encontrarem, você consiga amenizar ou fazer com que essa prova seja até eliminada, porque eu edifico em mim o céu ou o inferno que eu quiser. Vejam a nossa responsabilidade naquilo que é para eu passar, né? Naquilo que eu vim cumprir, mas que eu posso modificar. Ah, mas eu já errei muito no passado. Os meus débitos são inúmeros. Com certeza, os nossos são. Mas o amor nos livra de vários. E tem nos livrado desde que reencarnamos. E aí, é muito legal o final dessa conversa, porque aí Tiago e André ficaram extasiados com esse novo ensinamento e falaram assim para Jesus: por que mestre, que você não vai na praça pública, lá naquela praça que todo mundo vai te ver, lá nas praias que você prega, na casa de Pedro, e conta isso para o povo? Conta que existe essa lei de causa e efeito, que existe a reencarnação, que eu tenho que voltar. Aí Jesus responde assim para eles: será que não compreendeste? Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. O povo daquela época não estava preparado para a verdade que Jesus trazia ali naquele momento. Somente pouquíssimos conseguiriam entender, né? Nicodemos, que era preparado intelectualmente, não conseguiu compreender. Por isso, a necessidade de que viesse uma nova pessoa, um novo missionário, trazendo outras verdades. E isso, gente, ainda vai acontecer. Novas revelações chegarão até nós, quando estivermos prontos. O nosso espírito
essa reencarnação, né, ele é como se fosse uma caixinha. Dentro dos nossos registros aqui estão todas as nossas reencarnações passadas, que, se acionadas de alguma forma, seja por um gatilho, seja por uma terapia de vida passada, ou por qualquer coisa que traz à tona aquela dificuldade ou aquela tendência, ela vem à consciência, porque ela precisa ser trabalhada, porque chegou o momento. Assim também com as revelações espirituais. Chega o momento em que elas vêm até nós, porque estamos preparados para recebê-la. Mesmo assim, a diversidade que vemos hoje das religiões mostra que nós estamos em patamares diferentes. Temos católicos, muçulmanos, evangélicos, kardecistas, umbandistas, candomblecistas, diversas religiões no mesmo orbe terrestre. Temos brigas espirituais, né? Religiosas. Isso mostra a diversidade em que vivemos. Isso mostra quanto ainda precisamos evoluir na fraternidade. Quanto ainda a lei de amor precisa ser trabalhada em nós. Quanto ainda vivemos a lei de Moisés. Ainda queremos o olho por olho, dente por dente, queremos vingança, queremos desforra. Nas situações mais simples do nosso dia a dia. Dificilmente olhamos com amor aquele que nos prejudica, ou conseguimos olhar. Dificilmente olhamos com amor aquele familiar mais difícil da nossa família. Dificilmente sabemos amar. E Jesus já veio falando conosco. Veio depois na figura de Kardec, que codificou a doutrina. Reuniu ali a pleide de espíritos que veio trazer a mensagem. Por que a mensagem não veio por um homem encarnado? Foi só codificada por ele. Porque era uma mensagem de ampla influência, deveria vir do plano espiritual para nós. E aí a doutrina espírita, né, com o primeiro livro de Kardec, que foi o Livro dos Espíritos, 1858, acho que foi 1858, o primeiro livro, depois os 5 livros de Kardec, compilando o ensinamento dos Espíritos, trazendo a nós aquela mensagem que não ficou esquecida de Jesus. Né? E no livro A Gênese, que é o último livro do Pentateuco de Kardec, ele fala do Consolador, ele fala da importância, né, dessa nova abertura espiritual, dessa liberdade de consciência, que lá em Sócrates ele vem trazer, né? Libertando a consciência do jugo, daquele pensamento pequeno, né, de que estamos aqui sem razão, né, sem propósito. E o que ele fala na Gênese? Na introdução, Sócrates fala assim: Kardec fala assim: muitas das coisas que vos digo, vós não as podeis ainda compreender, e eu tenho muitas outras a vos dizer que não compreenderíeis. Por isso que vos falo em parábolas. Mais tarde, porém, vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e as explicará. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que ele acreditava deveria deixar certas verdades na sombra,
até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. Isso no item 26 da introdução. Aí lá no item 42 ele fala assim: se consideramos o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que aponta a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, coragem e consolação que traz nas aflições, mediante confiança no futuro, pela esperança de cada um ter perto de si os seres que amou, a certeza de tornar a vê-los, a possibilidade de confabular com eles, afinal, pela certeza de que tudo quanto se fez, tudo quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria e moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita ao progresso. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo, com referência ao Consolador anunciado. Como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento de regeneração, a promessa de sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque realmente é Ele o verdadeiro Consolador. Então, Kardec veio confirmar, que o Consolador era a doutrina espírita. Aquele momento em que a gente estava realmente pronto para a mensagem. Embora a maioria de nós ainda, e o Haroldo Dutra fala muito isso na palestra dele, do Consolador, que a função primordial da vinda do Consolador é restabelecer em nós o Evangelho redivivo. Quer dizer, é reviver o Evangelho. Porque da vinda de Jesus até o advento do Espírito de verdade, na doutrina espírita, passaram-se mais de 1800 anos. E nesse período, quanto essa mensagem inicial foi transviada, começando lá no início, quando perseguiam os cristãos, quando os cristãos eram mortos na arena, ou na fogueira, ou mortos pelos leões, quando os evangelhos que traziam verdades mais importantes, mais profundas, foram banidos no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Por quê? Os evangelhos foram banidos da igreja, os evangelhos apócrifos, ficando somente os 4 evangelhos, que são os canônicos, aqueles que foram aceitos porque trouxeram as informações de Jesus e os outros não. Então a humanidade sempre precisou de um líder missionário, porque foi se desviando, foi deixando pelo caminho a proposta inicial. A proposta de Jesus não foi edificar uma igreja fisicamente, foi edificar o reino de Deus em nós. A proposta de Jesus não foi ter briga religiosa, e aqui fazendo menção à Inquisição, às cruzadas, como a igreja, como o cristianismo se desviou. Era necessário que viessem novos ensinamentos. E nesse período vieram novos avatares, novos missionários. No momento em que a Igreja Católica mandava em tudo, mandava no Estado, mandava na política, mandava na própria religião, veio Martinho Lutero, que se revoltou, que partiu com o catolicismo, criando então o protestantismo. Já foi uma preparação para que Kardec viesse. Os nossos destinos espirituais, e também na Terra, estão sob a direção de Deus. Nada está à deriva, embora o caos aparente,
Nada está à deriva. Tudo tem uma ordem. E é um momento certo, né? Trazendo para as nossas vidas. Às vezes a gente tem um desejo no coração, né, que uma coisa aconteça, que a gente melhore profissionalmente, ou que a gente fique rico, que a gente encontre uma pessoa, que a gente... diversos desejos que são materiais e são bem nossos, né? Também aí, a gente pensando, existe um momento em que tudo acontece. Existe um momento que não é o meu, não é a minha aflição, a minha ansiedade que vai trazer aqui. É quando eu estiver pronto. E quando eu puder receber o que eu vi, o que eu peço. Porque muitas vezes eu nem sei o que peço. Quantas vezes a gente fez um pedido e mais para frente a gente viu que não era aquilo que a gente precisava. Quando eu alinho a minha vontade à vontade de Deus, o caminho se torna mais fácil. Mas eu tenho em sair do caminho. Eu tenho em achar que eu preciso daquilo e preciso logo. Isso gera em mim ansiedade, pânico, remédios, desequilíbrio mental. Hoje nós estamos assim. A vida pede que a gente seja acelerado. E o plano espiritual precisa da nossa mente em paz para poder agir. Quando agimos de forma acelerada, com a mente, com diversos pensamentos, não damos brecha a que a espiritualidade nos alcance. Não paramos para fazer uma oração, ou se paramos, acabamos logo, porque temos que fazer outra coisa. Não colocamos um fone de ouvido para meditar, para acalmar os sentimentos. Por isso precisamos tanto hoje da ajuda de remédios. Não que não seja certo, gente, não que esteja errado. Claro que precisamos do remédio. A medicina está na terra a serviço dos homens. Mas enquanto eu puder trabalhar em mim, na minha mente, eu posso trabalhar. Estar aqui, estar buscando a espiritualidade, diz para nós muito sobre o que hoje precisamos. Precisamos das coisas materiais, precisamos de casa, precisamos de dinheiro, precisamos de emprego, né? Precisamos que os nossos filhos tenham saúde, que a gente tenha saúde. Quem não quer? Mas buscar além disso significa que isso não nos completa mais, embora tenha completado durante um tempo. A ânsia espiritual que nos busca, ou a que buscamos, diz muito sobre quanto queremos evoluir. E estamos hoje encarcerados nesse corpo físico, presos, como passarinho dentro de gaiola. Mas enquanto estamos aqui, se prepararmos o nosso voo, se prepararmos o momento em que deixaremos o nosso casulo, né? E alçaremos ao plano maior, quão mais fácil vai ser essa transição? E quais as perguntas que os meus anseios buscam responder? Existe vida depois da morte? Eu vou reencontrar os meus entes queridos? O amor vai me fazer ir para um bom lugar? Essas questões que todos que buscam a espiritualidade experimentam em algum momento, né? E a resposta de Sócrates, né, a esposa, e interessante que no momento lá os juízes da causa dele quiseram abrir os portões para ele fugir. E ele não quis. Ele falou, não, eu fui condenado, eu vou morrer, eu vou tomar essa cicuta,
e vou morrer. Só que eu não vou morrer. Eu vou passar e vou mudar de plano, mas eles também vão. Ele tinha uma certeza tão grande de que a vida continuava, de que a espiritualidade iria com ele, né, que estava o ajudando, que ele falou: eu estou indo agora, mas eles vão pela própria natureza. Todos nós vamos transpor o pórtico da eternidade. Vou passar o portal. E nesse momento, que a gente se lembre de que é eterno. Que todo conhecimento, toda bagagem que eu levar, espiritual que eu levar, vai me servir para as próximas experiências que eu tiver, seja aqui ou seja em outro local. Nada se perde. O que deixamos é só o que nós vemos aqui de fisicamente. A bagagem moral e espiritual vai comigo. E isso é muito confortador. Então a missão, né, acredito eu, do Consolador é essa: trazer a mensagem da imortalidade e daquilo que eu vou fazer com ela, o conhecimento dela, o estudo, o esforço pessoal, aquilo que eu tiro de proveito da minha reencarnação, né? Colocando ali na balança os prós e os contras. Eu tenho que sair melhor. Eu tenho que deixar para trás as dificuldades, deixar as más tendências, e modificando, trazendo nas boas, em boas tendências, né? Que nesse momento os nossos corações estejam sintonizados com o plano maior. Que a energia divina do amor, da fraternidade, que nos une a todos, possa nesse momento nos envolver. Que esse passe que iremos receber organize os nossos centros de força para que tenhamos saúde física, mental e espiritual. Obrigada, Jesus, que a tua misericórdia nos alcance sempre. Que assim seja. O SARAI, entidade beneficente de assistência social, fundada em 1962, conta com os departamentos Centro Espírita André Luiz e o Lar Escola Casita. Criado em 1999, o programa Lar Escola Casita tem por objetivo geral a promoção do desenvolvimento humano. Atualmente, a Casita atende cerca de 100 crianças e adolescentes, de 4 a 16 anos incompletos, muitos com risco social e ou humano. Algumas de nossas atividades: suporte pedagógico, apoio às tarefas escolares, Libras, inclusão da diversidade, oficina da pintura, pintura em gesso e tela e educação física, badminton, vôlei e futebol. Temos projeto temático Pequenos Guardiões do Planeta, trabalho desenvolvimento de habilidades pedagógicas, valores e conceitos, meio ambiente e sustentabilidade. Projeto Moeda Social Zitinha, noções da economia solidária, do ter e do ser. Alimentação, café da manhã, da tarde e almoço. Acompanhamento da saúde, monitoramento e suporte para assegurar o bem-estar físico e mental dos participantes. Psicólogos, projetos, prevenção de cáries, odonto, aprender a crescer, medicina, plantio de horta caseira e compostagem. Programa Apoio à Família, apoio psicossocial e material. Funcionários. Ao todo, somos 11 funcionários para manter estes projetos, esta rede de apoio a essas crianças e suas famílias. Reflexão. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Ajude-nos. Seja um contribuinte de um mundo melhor. Pix 16 65 26 38 1000 contra 47. Ou para outras formas de contribuição, ligue 3291 1480 ou também pelo WhatsApp 3291 1480.